Uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento é aquela passagem na qual o Senhor Jesus entra na casa de Zaqueu, lá em Jericó. Você conhece a história. Zaqueu era pequenininho, subiu numa árvore para ver Jesus e do alto daquela árvore, numa posição privilegiada, ele tinha uma visão do todo e ele via Jesus de um lugar onde ninguém estava vendo Jesus. E você sabe a história, Jesus disse para ele: desce depressa, porque hoje eu vou ficar hospedado na tua casa. Essa é uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento. Mas eu penso que a experiência de Zaqueu é uma experiência de alguém muito privilegiado, porque em toda a Bíblia o apelo de Deus é para que a gente desça, é para que a gente se humilhe, é para que a gente abra mão de posições privilegiadas. Todo o apelo da Bíblia é para que a gente abra mão do orgulho, dessa disposição interior em se sentir melhor ou se sentir acima de alguém ou pisar em alguém para estar numa posição de privilégio. A Bíblia é muito clara. Em Jeremias capítulo 18, nós lemos que a ordem de Deus ao profeta foi: desça à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Havia uma necessidade de descer à casa do oleiro. E o oleiro morava numa espécie de buraco, porque ele fazia da massa a sua obra-prima. E ele ia cavando, e ele ia ficando cercado de um vazio, de um buraco. E era ali a casa do oleiro. E era ali que o profeta deveria descer para ouvir a palavra de Deus. É interessante observar que em toda a narrativa bíblica, por exemplo, 2 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Desça, humilhe-se. E em Tiago capítulo 4 nós lemos: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ao longo de várias passagens do Novo Testamento, nós lemos o Senhor dizendo para nós: humilhe-se, desça desta posição de privilégio, saia de onde você está, não tenha medo de aprender uma situação nova de vida aos pés do Senhor. O texto de Mateus capítulo 23 é um aviso para nós. Em Mateus capítulo 23, verso 12, o Senhor diz: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, Zaqueu entendeu isto e não teve medo de descer daquela árvore, não teve medo de abrir mão de sua posição de privilégio, e o resultado da obediência de Zaqueu, a ordem de Jesus: desça depressa, foi tão impressionante que durante o jantar na sua casa, ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu prejudiquei alguém, se eu tive que subir nas costas de alguém para estar numa posição financeira melhor, se eu tive que humilhar alguém para obter uma posição de ascensão social acima dos outros, eu agora vou me humilhar e eu vou dar a este 4 vezes mais. Eu vou devolver, eu vou descer 4 degraus na escala social para abençoar aquele a quem eu prejudiquei. Então hoje Jesus está dizendo para você: desça dessa árvore, desça dessa posição de privilégio, desça dessa posição de orgulho. Não tenha medo de descer na presença do Senhor, porque aquele que a si mesmo se humilhar, Ele mesmo vai exaltar. Deus te abençoe e até semana que vem.